Olá, boa noite, professor Tarcísio, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está aí? Começo de semana. Tá tudo bem, professor. Hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2022, 9 horas exatamente. Estamos aqui começando uma nova live. Hoje a gente vai falar sobre economia, né, professor Tarcísio? Exatamente. Vamos falar da economia do nosso estado. É lógico que a gente sempre vai fazer algumas comparações com o país, porque nós somos, né, um estado que está inserido dentro de uma economia maior, uma macroeconomia e de uma política maior que é a do país. Mas o foco hoje é o Paraná. Exato. Eu acho que é importante a gente já ressaltar as motivações que nos fazem trazer esse tema aqui, que são aquelas que estão hoje no dia a dia do cidadão paranaense, do cidadão brasileiro, né? Que é o preço das coisas, o valor das coisas, a questão da inflação, a questão dos relacionamentos econômicos, a força que o Estado tem dentro desse processo, né? Qual a limitação para esse mercado que se diz que tem essa mão invisível e que coordena todo o processo econômico, mas que a gente vê cada dia que passa que não é bem assim, né? As forças econômicas no mundo todo estão cada vez mais articuladas com o poderio estatal para fazer os seus, para tomar suas posições, né, e definir as suas estratégias, né? Não é à toa que a gente vê o tempo todo as discussões sobre privatizações, sobre câmbio, taxa de inflação e outras coisas, né? Eu quero começar aqui para a gente começar bem, citando aqui um poema do Bertolt Brecht, que é um teatrólogo alemão, né? Se chama O Analfabeto Político. Vamos lá. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que a sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista. Pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Estão vendo, minha gente? Duro como tem que ser, mas profundo como só a arte pode ser para fazer com que a gente reflita, para que essa reflexão possa partir de dentro da gente. E dentro desse contexto, eu acho que a gente pode startar aí, né, professor? E falar um pouquinho sobre esses Brasis que existem, né? E a gente pode começar, professor, por esse período tão importante, tão complexo, né? E singular que a gente está passando, que é a questão da pandemia. Você acha que volta tudo ao normal ou nós vamos ter uma mudança definitiva nesse processo, professor Tarcísio? Então, isso é muito importante, né? Primeiro, uma das coisas que a gente tem que observar nos estados, cada estado em particular, cada município, assim, a capacidade que nós temos de sobreviver a isso, né? Passar por coisas que você não está esperando, né? Porque é aí que aparece os grandes líderes, né? O grande povo também, no sentido de se está tudo muito bonitinho, economia internacional bombando, o país está bombando, então é comum que aconteça esse sucesso, né? Mas é aí que os líderes aparecem quando nós temos essas dificuldades. Então, o Brasil teve que... Quem estava ali como presidente, como governador, como prefeito, foi a grande oportunidade de mostrar esse líder que ele é. E também os empresários. E, além disso, né, a gente está preparado para aquilo que não é o esperado, é o depois da crise. Vai ser a mesma coisa? Não vai. Não vai. Essa pandemia, não só por causa do vírus, né? O pessoal fica, mas agora nós vamos ter que conviver com essa doença. Muito provavelmente. Eu não sou médico, não sou infectologista para afirmar isso, mas muito provavelmente. Agora, tem as consequências socioeconômicas que elas vão ficar marcadas. Então, nessa conjuntura, né, existem empresas que estavam começando, que estavam criando relações comerciais, contratos. Essas empresas, muitas delas quebraram.
entende? Mas significa que a economia para, né? Porque outros jogadores começam a ocupar esses espaços. Até na hora de fazer os contratos também começa a se perceber que, se surgiu uma nova crise, se tivermos uma nova pandemia, então as relações comerciais, os contratos também vão sofrer muita mudança. Todo mundo está óbvio, querendo ficar calçado, né? Vai impactar em vários setores, né? Na indústria, nas relações trabalhistas, né? Nós tivemos aí essa demonstração muito clara, né? De que se nós também não tivermos um Estado que tem uma determinada força, um potencial de determinada força para ele agir, o mercado em si não consegue tomar essa ação unificadora. Entende? Então, quando se faz essa discussão que você colocou muito bem, né, dos liberais, vamos encolher o Estado, né? Mas há momentos que você precisa ter um Estado saindo e tomando uma atitude unificadora. Mesmo que ele seja muito momentâneo e depois o mercado, de novo, ocupa o seu espaço. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Isso vai provocar muitas mudanças, né, a nível internacional e, lógico, vai refletir depois nos sistemas menores, né, países, estados e municípios. E você acha, assim, que dentro desse processo que a gente está vivendo, você citou aí a questão de que hoje os relacionamentos já legais tá todo mundo querendo ficar calçado, né? Ninguém quer surpresa, né? Todo mundo sabe que essa questão da pandemia, por conta até da forma como foi tratada, ela pode voltar a ser um problema logo, né? Você acredita que quais os eixos, assim, principais da economia do estado do Paraná hoje e como eles poderiam ser tratados? Você acredita, assim, qual vai ser a função dele dentro desse processo agora de pós-pandemia? Bom, quando você vai tomar uma decisão como essa, né, quando você está ali como governador, por exemplo, falando especificamente do nosso estado, você tem que ter um raio-x do que é economia para você saber, não, vou intervir aqui e eu sei que eu vou ter um efeito X na economia. É essa questão dessa teoria keynesiana, né, do Estado fazendo essa intervenção. Veja bem, eu não estou defendendo aqui aquela coisa do Estado onipresente o tempo todo, controlando tudo, ou uma sociedade comunista. Não é isso que eu estou defendendo. Estou dizendo que o Estado tem que ter ferramentas jurídicas, né, legais, para quando surgir isso, ele pode tomar essa ação unificadora. E aí ele tem que ter uma ideia do que são os principais setores. E para isso eu cito aqui um estudo que ele é feito pela FEComércio, com dados do IPARDES, que são muito interessantes, né? Você tem que olhar os setores. Então, por exemplo, ele faz essa divisão aqui, ó, de agropecuária, indústria e serviços. Então, se fala muito do agronegócio, nós já fizemos lives aqui sobre o agronegócio e realmente é uma coisa que segura o país, exporta muito. Né? Mas o agronegócio não é a agropecuária assim, o setor mais importante que nós temos. Em percentual. Tá? Então, por exemplo, no ano de 2017, só para vocês terem uma ideia, muda, evidentemente, um ano para o outro, mas não que um vai inverter a relação de posição. Pode melhorar um pouco, o outro diminui um pouquinho, mas para você ter uma ideia de percentuais. Né? A agropecuária é responsável por 9,41%, né, do valor corrente da economia. Quando você vai para a indústria, nós temos 25,36% nesse ano de 2017. E quando você vai para serviços, olha ali, que parece que fica relegado, ali, parece que não existe nessas discussões econômicas, né? Nós estamos falando de 66,30% da economia. E dentro de serviços, quais são esses setores, né, que se o governo age, ele coloca alguma coisa ali, ele tem um potencial muito grande de reagir. Então, dentro desses 66,30% de serviços, né, comércio e reparação de veículos, automotores, motocicletas, por exemplo, corresponde a 14,54% desse total. Atividades imobiliárias, veja bem, e nós não estamos falando aqui de construção, nós estamos falando de atividades imobiliárias. Né? Quando você fala de financiamento, transações,
atividades das empresas que estão relacionadas ali, corretores e tudo isso, vai dar 9,30%. Por que a gente escuta tanto falando isso, né? Quando o governo quer dar uma alavancada na economia, ele fala do setor imobiliário. Veja bem, na construção, você tem, na verdade, 4,39%, aliás, de participação do setor, né? Aí o setor imobiliário mesmo, as atividades de compra, venda, intermediação, financiamentos, vai para 9,3%. Então, você está falando ali de 14% da economia. E que você mobiliza emprego muito rapidamente. Depois, né, você tem atividades profissionais, científicas, técnicas, administrativas, serviços complementares, que não é desprezível, corresponde aí a 6,72%. E interessante, muito interessante, que a própria administração pública e os seus investimentos em defesa, em educação, né, que vai estar em 14,35%. Então, essa atividade estatal, primeiro, ela tem que ter esse filtro quando ela vai fazer esse tipo de intervenção para reaquecer uma economia. Então, ela tem que olhar onde tem esses maiores potenciais. E não é desprezível a própria atividade pública. E veja bem, nós não estamos falando aqui de um estado inchadão, não. Não estamos falando de estado que tem petroleira, estado que tem... Nós estamos falando das atividades básicas mesmo. É fornecer educação, é fornecer segurança, saúde. Então, esses trabalhos básicos, do que seria um estado, mesmo um estado mínimo, é uma porção considerável. E qual que é a diferença, né, que as pessoas não entendem isso? É que o Estado, ele tem essa capacidade de poder fazer um investimento a muito mais longo prazo. Então, o Estado pode fazer um investimento que, em teoria, ele estaria tendo prejuízo aqui, mas daqui 4 gerações vai começar a colher lucro daqui. Coisa que um empresário privado, ser humano, não vai querer isso. O cara fala, eu vou investir para daqui 4 gerações colher isso da empresa. Não, eu quero colher eu, como empresário. Eu quero investir e colher. O Estado pode se dar essa liberdade. E aí as pessoas não podem confundir, né, essa capacidade que o Estado tem de movimentar a economia com corrupção, com mau uso da máquina, né? Porque quem é liberal, absolutamente liberal, e eu os respeito, eu os admiro, sei que tem muita gente capaz aí, inclusive na nossa política agora, mas eles fazem um pouco de confusão entre maus administradores com o Estado fazendo um papel importante nessa economia. Então, a primeira coisa, tem que ficar muito de olho nesses setores, né, na hora que o Estado for intervir nisso aí, e para os próprios empreendedores também, né, que são os melhores setores para se investir. No final das contas, eu acredito que o Estado tem que ser indutor e regulador do processo, né? Indutor quando ele percebe que algum dessas áreas ela está ali com algum tipo de problema, e aí o indutor, por que indutor? Porque pode possibilitar financiamento a um juro mais baixo, pode melhorar a infraestrutura, né, pública, que faz parte da cadeia de negócio ali, e pode ser regulador, né? Porque o regulador, na verdade, é uma obrigação ser, né? Se não for regulador, vira uma terra de ninguém. Eu acho que é importante a gente lembrar que os estados recebem recursos cada vez mais vultuosos, e esse período de pandemia demonstrou a força do Estado brasileiro e sua capacidade de intervir dentro disso, né, de levar dinheiro, né, professor Tarcísio. Eu tenho alguns dados aqui que eu acho que valem a pena, antes da gente já caminhar para a terceira pergunta, mas falar um pouquinho sobre essa questão do repasse, dos repasses que foram feitos, por exemplo, o Estado do Paraná nesse último ano. Vamos pegar aqui só o ano de 2021. Deixa eu só ver se eu não estou errando aqui. É isso mesmo, ó. Vamos pensar só a parte de repasses totais de alguns itens, e não de todos, tá? Eu quero que você que está nos assistindo aí preste bem atenção. Se tiver até quiser dar uma pausinha aqui, ó, para você poder pegar uma calculadora,
em mãos, tá? De forma, eu não precisa colocar ali o finalzinho da conta, não, dos valores, mas eu vou passar até o final, mas você pode fazer de forma mais grossa, digamos assim, esse cálculo. Mas o estado do Paraná, no ano que passou, recebeu, ou é para esse ano? É para esse ano. Tem uma expectativa para receber até o final desse ano, prestem bem atenção, o ano de 2022, percentuais referentes aos royalties do pré-sal, na casa de 360 milhões de reais. A União vai repassar para o estado do Paraná. O Fundeb, tá? Vai receber 4 bilhões 707 milhões. Esse é o Fundeb que vai para os municípios. Depois tem o Fundeb para o governo do estado, mais 4 bilhões 781 milhões. O total do Fundeb, nesses dois repasses, é de 9 bilhões 489 milhões de reais. Isso para investimentos em educação. Depois, a gente, olhando aí para o enfrentamento da Covid, o estado do Paraná recebeu 1 bilhão 286 milhões 992 mil 66,41 centavos. E a redistribuição do ISS, que foi aquela lei maravilhosa aprovada, se eu não estou enganado, inclusive é de autoria, né, de proposição do deputado federal Rubens Bueno. A redistribuição do ISS só acontece porque, não sei se vocês se lembram, os bancos, quando você ia fazer um pagamento, os valores do ISS ficavam todos lá em Barueri e São Caetano, né, professor? Era isso? Era, né? São Caetano, eu não Barueri. sei exatamente a cidade, mas é a região metropolitana ali. Eu acredito que era de um São município. Paulo, né? Era um só, né? E todos os valores, quando você passava um cartão em qualquer lugar do país, eles iam para uma cidade só. E aí foi aprovada essa lei, tá? E a lei ela redistribuiu para fazer com que o ISS fosse recolhido dentro da cidade onde o cartão fosse utilizado. Só o estado do Paraná vai receber por conta disso 344 milhões de reais. É brincadeira ou não? Então, assim, nós estamos falando aqui de alguns itens. Existem outras fontes de arrecadação, dezenas, tá? Nós estamos falando de ICMS, nós estamos falando do próprio IPVA, que é um negócio gigantesco, e a gente sempre gosta de lembrar. A questão do IPVA funciona assim, metade daquilo que você paga do valor do IPVA do seu carro, digamos que você paga 1.000, 500 vai para o governo do estado, 500 fica na sua cidade. Preste bem atenção. Se você paga R$1.000, tá, é 50-50. Fica metade para a sua cidade, metade para o governo do estado. Mas, no final das contas, fica tudo aqui no estado. Então, assim, quando a gente olha, imaginem aqui o tamanho da máquina, tá? Vamos pegar especificamente, a gente está tratando do estado do Paraná, a quantidade de recursos recebidos. Claro que não é uma exclusividade desse governo, esses recursos vêm sendo passados também, foram passados no período, esses agora no período do governo Ratinho, mais especificamente nesse ano, mas também tivemos recursos nesse mesmo volume, claro que com algum diferencial, por quê? Porque a arrecadação aumentou muito nos últimos 2 ou 3 anos. As reformas que foram feitas a nível nacional, do ponto de vista previdenciário e trabalhista, elas tiraram dinheiro que iam para o trabalhador ali e foram injetadas dentro de mecanismos que fizeram a distribuição dentro da área, distribuição de impostos na área de consumo, ou em repasses diretos para o patronato. Então, você tem uma diminuição do poder de consumo da população e um contrapeso maluco ali, que é a população caindo aqui e o lucro do patronato brasileiro, dos grandes empresários e do Estado brasileiro subindo vertiginosamente. Então, você já tem uma situação hoje que o trabalhador, ele praticamente já está vivendo uma situação de escalada íngreme, entendeu? E o tempo todo o Estado e esse grande patronato jogando sebo, jogando graxa nessa estrutura. Casca de banana, a casca de banana são isso, o tempo todo, e ele não consegue alçar mais. O fosso da desigualdade chegou no ponto que chegou porque a gente tem essa cadeia. Você tem a sociedade contribuindo, e principalmente essa pirâmide maluca, né, onde você tem os pobres, nesse efeito que o Estado brasileiro tem, né, sobre a sociedade, que é de um Robin Hood às avessas, né, tirando dos pobres e passando para os ricos o tempo todo. E aí você tem essa situação em que você tem um Estado super poderoso, uma elite política que defende esse Estado super poderoso, mas faz críticas veladas, dizendo que é um absurdo e tal, mas que se valeu disso
e da sua representação política, e é isso que eu quero, e o professor Tarcísio também está aqui para que a gente faça essa reflexão. Essa representação que está aqui representando esse tipo de situação que a gente vive, não é novidade, é uma coisa que está aí há muito tempo, e que nós temos uma possibilidade real a cada 4 anos a nível nacional, e para os cargos, né, do legislativo, governador, senador, e a cada 2 anos, a cada 4 anos também nas cidades, né, para prefeito e vereador, a gente tem a possibilidade de fazer essas mudanças, mas não faz por quê? Porque esses recursos, e naturalmente a utilização desses recursos para propaganda são todos feitos por essa cadeia, por esse grupo econômico, político, que se uniu e que a gente tem aqui que discutir formas sabe, de evidenciar isso, um verdadeiro zeitgeist, uma iluminação que a gente tem que fazer o tempo todo para que a gente possa trazer essa discussão de forma bem clara para as pessoas. Nós temos condições de fazer, porque se a gente arrecada tanto, é porque se cria essa riqueza, e mesmo em condições muito díspares, viu? A população, o pobre brasileiro, o pequeno empresário brasileiro, o pequeno produtor rural brasileiro, continua sendo ele é o grande indivíduo, é o grande ator desse processo econômico, porque é ele que faz essa roda toda girar. Mesmo com as migalhas que caem para ele ali, é ele que faz esse processo, ele que alimenta o país, é ele que dá emprego, enfim. Dentro desse processo, professor, eu você gostaria acredita aí que... continuar aí, antes de você prosseguir para mais uma pergunta, eu queria lembrar uma palavra que você falou ali, e que tem muito a ver com essa situação que você está falando, né, dessa disparidade. Você falou Brasis, né, Brasis. E você sabe que a gente tem Brasis de diversas formas, tanto na horizontal como na vertical, né? Então, na horizontal, por exemplo, se você comparar os estados brasileiros, você vai ver como a riqueza brasileira é concentrada. Se você olhar dentro dos estados, você vai ver que tem estado também lá, que nós temos municípios que são muito mais ricos, né? Nós temos até aqui esse mapinha da FEComércio, que é muito interessante, mostrando, por exemplo, se você permite rapidamente aqui, só vou falar de um caso aqui, ó. Esse mapinha, acho que eu acabei não colocando ele aqui, achei. Então, por exemplo, nós temos aqui na região sudoeste, né, nós vamos ter 2,85% do PIB. Quando você vai para a região metropolitana, por exemplo, você tem 39,98% na região metropolitana. E também essa outra pegada, esse outro comentário que a gente tem que fazer, que o Brasil é um país muito rico. O Brasil é um país muito rico. O detalhe é que nós não temos uma distribuição de renda. Então, a gente fala de novo disso, né, dessa questão da distribuição de renda. E o problema é que, como é difícil as pessoas conseguirem, né, galgar isso, porque isso que você falou, né? Quando você não tem uma distribuição de renda, é uma encosta muito íngreme para as pessoas melhorarem. Elas não conseguem. A grande maioria não vai conseguir. Então, o que nós temos que fazer enquanto sociedade? E a gente usa o Estado como ferramenta, né? A gente tem que diminuir isso. Tornar essa subida menos íngreme. Não é que a gente não vai tirá-la totalmente. As pessoas vão ter que continuar trabalhando, tendo mérito. Querem dizer que essa questão da meritocracia, ela sempre vai existir. Só que você não pode colocar uma condição tal que é impossível para a maioria das pessoas, né, ter essa subida, né? E só mais um segundinho aqui, dizer assim, quando a gente cria essa condição, o pessoal fala, é moleza, a economia não vai crescer, ao contrário. Quando você cria essa condição, você tem mais gente gerando dinheiro. Até para o cara que quer ser rico, melhor ainda, ele vai ser mais rico, porque ele está num país que tem gente para consumir. Essa é a história do Brasil. Quando a gente olha os grandes períodos de desenvolvimento da nação, foram todos por conta disso, né? Você tem um processo de redistribuição da renda e, naturalmente, ao invés de você fazer essa escalada, você começa a tornar esse processo de oportunidades melhor, criar mais vaga em universidade. É um processo de ganha-ganha, no final das contas, da sociedade brasileira, e, em momento algum, isso deixou de beneficiar os ricos, né? Parece que existe uma raiva, na verdade, né? Uma inveja ou um ódio de classe que vem de cima para baixo, que não... Aquela situação em que a gente já viu o próprio ministro da Economia fazendo piada com viagem de doméstica à Disney, né? É o tipo de coisa que demonstra uma coisa bem complicada por parte do atual governo
e que a gente, sempre que possível, tem que combater, porque a empregada doméstica tem que ter, sim, condição de viajar para Disney, para Paris, em que pese a gente saiba que as condições e o esforço é muito maior do que do próprio Guedes, por assim dizer, né? Professor, como é que está o Paraná em relação aos demais estados aí da federação? Me fala. Então, professor Givelato, essa questão do comparar aí, né, o Paraná, aliás, fazer essa comparação de uma forma geral entre os estados demonstra aquilo que nós conversávamos, né? Essa questão dessa desigualdade também no horizontal, né? Então, nós vamos ter regiões do Brasil que elas são muito ricas. Vamos olhar aqui, por exemplo, um dado da FEComércio. Estamos aqui com 2015, 2016, 2017, 2018, mas isso também não muda muito, né? Lógico, a pandemia tem um estado aqui, uma região ali que oscilou, mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, na PIB per capita, né? Que é a PIB por cabeça. Então, disparado é o Distrito Federal. Mas por quê? Então, é justamente essa questão, né, da concentração dos altos salários que nós temos no Estado. Isso está errado, está certo, é uma polêmica, né? O certo é que ainda a gente não tem um serviço do Estado de tal qualidade como deveríamos ter. E diga-se de passagem, não é só servidor. Eu também sou servidor público, reconheço nos meus colegas de trabalho, que eu posso dizer, alguns são amigos, que são pessoas, assim, muito dedicadas. Fazem aquilo muito, muito, muito acima de meramente um salário. Amam o que fazem. E nós vamos ter ali, infelizmente, essa classe mais mal avaliada, que são os povos políticos, né? E boa parte desse custo que nós temos, dessa renda per capita altíssima, são, né, os senhores deputados, senadores, todos os seus assessores, muito bem remunerados. Aí nós vamos também para o judiciário, nós temos lá, né, os tribunais superiores com centenas de servidores muito bem remunerados para atender cada um daqueles ministros. Então, olha, só para você ter ideia, o PIB per capita lá em 2018 foi de 85.661. Coisa de primeiro mundo. Isso é muito pouco. Vamos comparar. Vamos fazer o seguinte, vamos para São Paulo. Quem que é a potência econômica? Quem que sustenta? Nós temos que tirar o chapéu. Pode falar o que for, violento, corrido, todo mundo doido, mas é São Paulo. Então, só para você ter ideia, aonde está a economia do país, a renda per capita é de R$ 48.542,24 em 2018. Então, percebam, não chega a ser o dobro, né? Mas está ali quase o dobro. Por um Distrito Federal onde você não tem toda essa coisa. E aí alguém pergunta, mas é alto mesmo esse salário desse funcionalismo público ali em Brasília? Ele é alto, porque esses 85 mil aqui, 661, você tem que contar a gente que ainda está ali também na periferia, né? Que não é propriamente servidor. Então, a renda desse pessoal ali no Distrito Federal puxa essa média um pouco para baixo. Então, se você selecionasse só servidores públicos, você imagina... muito maior. Nossa, muito maior. Perto do que é a renda per capita de São Paulo. E aquela história, São Paulo, se ele conseguisse manter todas as relações comerciais que ele tem hoje com os estados brasileiros, né, manter o comércio do jeito que ele está, e ele se separasse, né, ele ia ser um dos países mais ricos que tem. Bom, aí vamos, né? Nós vamos ter o Rio de Janeiro, com 44 mil, Santa Catarina, isso aqui é um estado que a gente fala muito disso, né? Tenta apresentar, porque é um estado modelo, em questão de industrialização, exploração do turismo muito evoluída e um estado tecnificado, né? Um estado que desenvolve, tem lá as incubadoras, as startups. Não é à toa que ele tem uma renda per capita de 42.149. Nós vamos chegar no Rio Grande do Sul, 40.362, Mato Grosso, 39,
931, aqui temos que reconhecer, né, a questão do agronegócio. Mato Grosso do Sul, 38.925, e finalmente a gente chega no Paraná, que está aqui em 8º lugar, com 38.772 com renda per capita. É bom, não é uma renda per capita ruim. Mas, repito, gente, a gente tem que tomar cuidado que renda per capita não é aquele indicador maravilhoso, não. Tá? Por quê? Você tem concentração de renda. Então, gera-se todo aquele dinheiro, gera-se toda aquela riqueza, você tem um Estado que está arrecadando um monte. Mas olha que você vai olhar para o que está no bolso mesmo das pessoas, no dia a dia, tem uma diferença enorme. Pessoas que ficam com uma fatia muito grande disso. E, professor, eu sei que isso é muito mais da tua área, mas eu gosto de insistir muito, né? Isso não tem nada a ver com comunismo. Aliás, o capitalismo mais saudável, né? O capitalismo de mais oportunidades, o capitalismo que mais cresce é justamente aquele que a gente tem uma distribuição de renda. Porque aí você tem uma sociedade forte. Exatamente. Professor, e você acredita que, assim, se a gente olhar para a situação fiscal do estado de São Paulo e a situação fiscal do Rio Grande do Sul, a gente percebe que, assim, são dois estados que hoje sobrevivem bem, conseguem pagar suas dívidas hoje, pagar os funcionários e tudo mais, por conta de liminares e diversas renegociações que são feitas todos os anos por conta da dívida dos dois estados. É interessante que, assim, são dois estados riquíssimos, se produz muita riqueza, se tem condições. Você pegar o estado de São Paulo, que, né, pelo amor de Deus, não dá nem para negar isso, né, a capacidade de produção instalada dentro do estado de São Paulo, o tamanho da população, o setor de serviço hiper, mega desenvolvido, mas você tem ali ainda um estado que, mesmo com arrecadação gigantesca, está quebrado faz muito tempo e sobrevive com liminar, senão não conseguia pagar ninguém não, viu? O estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. A gente vê hoje muita gente falando, mas o Eduardo Leite conseguiu sanar as dívidas do estado do Rio Grande do Sul. Acredito que não sanou. Também sobrevive lá com diversas questões, então tem muitas questões de dívidas judicializadas, né? É claro que ele fez todo um processo de saneamento, sim, mas a questão toda dentro desse processo lembrar, se cria muita riqueza, mas eles ainda têm muitos problemas lá, né? Essa diferença do desenvolvimento, tem essa diferença dessa questão de desenvolvimento, professor, também dentro do estado do Paraná? Você chegou a citar ali um mapa e tal, ela é muito grande, você falou que na casa do quase 40 ali, Curitiba, região metropolitana, e como que está o resto do estado? Me fala. Bom, então vamos dar uma olhada primeiro na região metropolitana para a gente entender. Tem alguns fatores. É óbvio que, como uma capital também, ela centraliza ali os serviços do Estado. Então, lá você tem, por exemplo, você tem um TJ, né? Você vai ter vários desembargadores, porque o Estado do Paraná não é um Estado pequeno. Então, cada desembargador desse, para ele funcionar enquanto instituição, ele tem vários assessores. E todas essas pessoas, você sabe que está num nível de remuneração considerável. Aí você vai ter todas as secretarias de Estado, toda aquela questão do próprio governo que está ali, todo mundo tem esses assessores, né? E fora que Curitiba... Sede da Assembleia Legislativa do Estado, né? Sim, a Assembleia Legislativa está ali também com todos aqueles assessores que vão trabalhar lá. Então, evidentemente, que isso acaba concentrando uma parte da arrecadação do Estado todo, vai para lá para remunerar todas essas pessoas. E essas pessoas vão consumir. Então, também toda a questão do comércio, prestação de serviço, que aquece na cidade. Não podemos desprezar também que Curitiba tem um setor industrial. É uma cidade de prestação de serviços de excelência. Né? Então, ela tem um turismo muito legal, né? Mesmo sendo uma capital que não está na praia, mas ela tem um turismo de serviço. Ela tem restaurantes, né? Então, ela tem toda essa questão da própria movimentação da máquina, né? de economia de Curitiba, que é respeitável, é uma excelente cidade, uma cidade muito organizada, prestação de serviços, né,
Óbvio, né, que você vai encontrar muitos defeitos, mas se você compara com outras cidades, outras capitais do país, é de tirar o chapéu mesmo para os curitibanos. Todavia, a região metropolitana também tem cidades ali que são, né, agraciadas, né, com processamento de petróleo, tudo isso eleva sobremaneira, né, ao desenvolvimento econômico e a renda per capita. E aí acaba sobrando, então, 60% que vai dividir aí no restante, né? E aí você sabe que as regiões que tem um bom percentual disso aí, ó, o norte central, ele vai ter 17,40%, 47%. Eu não dei uma olhadinha aqui, porque eu não sobrepus as cidades, mas eu acredito que a região norte central deve estar Londrina e região metropolitana. Sim, tá mesmo. E ali perto, na região centro-ocidental, mas eu acho que até talvez nessa mesma região deve estar Maringá também. Então, essa proximidade, né, que são duas grandes cidades, com uma economia também fora da média brasileira, né? São duas cidades muito inovadoras, são cidades que recebem, inclusive, investimento hoje estrangeiro, de pessoas que querem investir até no setor imobiliário de Londrina e Maringá. É pena que a própria população, às vezes, não está consciente disso, né? A gente tem que falar isso aqui e torcer para que esse vídeo chegue aos londrinenses, os maringaenses, para eles saberem da potência que é o lugar que ele vive e ele contribui com isso. Nós temos ali a região de Foz do Iguaçu, na região oeste, região sudoeste, né? Se você pegar o sudoeste, onde nós temos as grandes cooperativas ali, Cevale, Copavel, que nós já falamos delas aqui, e somar com a região centro-oeste, e ali vai estar também Itaipu e tudo isso, né? Você vai ter um total de mais de 18% da economia. Então, nós temos algumas cidades aqui que têm um IDH muito baixo e cidades que têm um IDH nível europeu. Então, essa questão desse desequilíbrio de desenvolvimento socioeconômico que existe nos estados, existe também dentro dos próprios estados. Só voltando um pouquinho, só para você ter ideia, né? A gente estava falando de PIB, ó, nós paramos aqui no Paraná, né? Que é 38.772. Vou dar um pulinho lá no Maranhão. Cara, o Maranhão é 13.955 PIB. Então, olha a diferença brutal que nós temos. E os municípios também, no Paraná, nós temos muita diferença, viu, de PIB. Olha, de DH. O índice de Curitiba é 0,82. Maringá, 0,88, né, 808. Quatro Pontes, 0,791. Então, é muita diferença. E nós vamos ter alguns que estão abaixo de 0,6. Opa, voltou aí? Deu uma cortada? Cortou 1 minuto, mais ou menos. Não, mas beleza. Justamente onde eu terminei meu comentário, né, falando dessa questão do IDH. Né? Entendi. Professor, e assim, eu acredito que para a gente poder finalizar, assim, para a gente poder ir para os finalmente, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho como é que a economia tem refletido na vida do cidadão, assim, né? Como é que está aí os índices de emprego? Tá? Como é que está o índice de ocupação no estado hoje? Então, também separei esse levantamento aqui do comércio, muito interessante, né, das atividades de emprego que são geradas. Eu vou começar até, na verdade, nem falar pelos empregos por setores, tá? Vamos falar de uma coisa que é o que está mais na mente das pessoas ali. Vamos falar de taxa de desocupação. Eu separei as duas planilhinhas aqui, mas vamos direto em taxa de desocupação para até fazer uma comparação, né? Olha só, o Brasil, tá? Ele está aqui no ano de 2020, 2021 também, que é onde tem o levantamento da FEComércio, por trimestre não mudou muito. Então, nós estamos com uma taxa de 13,5% de desocupação. Só que, se você olhar o Sul e os estados do Sul, você vai ver que isso vai cair muito.
Então, o Paraná está com 9,4, já é uma diferença considerável. Santa Catarina. Santa Catarina é brincadeira, gente. A gente tem muito que aprender com esse pessoal ali, com os barriga-verdes. Porque a taxa de desocupação deles é 6,1. Ou seja, eles, mesmo, nós estamos falando de anos de pandemia, um ano da explosão da pandemia. Porque eles chegaram a ter, tá, índices menores do que 6%. E o Rio Grande do Sul está no mesmo aperto nosso aqui, está na faixa de 9,1%. Então, quando esses estados têm também, né, esse maior investimento em desenvolvimento econômico, na educação, até no momento das crises, você percebe que são estados mais preparados para enfrentar esse inesperado. Isso reflete aqui, né, na taxa de desocupação. Eu quero sair desse macro, professor, para terminar aqui a minha participação, e ir lá no micro, no indivíduo. Tá? Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo aqui vão entender a importância da gente estar falando isso, dessa luta que a gente está fazendo, né, para melhorar o nosso estado. Quando você vê essas pessoas desempregadas, né, que a gente fala assim um número, né? 13,5%. Nós estamos falando de milhões de pessoas. E que são pessoas que às vezes estão chegando em casa agora no total desespero, porque tem filho, às vezes tem uma pessoa enferma em casa, estão sem condições de ir lá buscar um remédio, alimentação. Essas pessoas sofrem muito, é um sofrimento emocional, né? Não é só sofrimento de bolso, de estômago, não. É um sofrimento emocional. Então, você tem que pensar que num estado como o nosso aqui, que nós somos abençoados aqui no Sul, né, de termos esse povo trabalhador, até as nossas lideranças, por mais defeitos que os políticos tenham, mas também podemos dizer que eles têm um crédito nisso, né, da gente ter um estado melhor. Então, você imagina quantos milhões de pessoas não estão sofrendo. Porque ele está empregado, ou ele sabe que viver num estado como o Paraná, ele tem mais chance de conseguir esse trabalho. É uma coisa interessante quando você cita que o estado de Santa Catarina. Santa Catarina teve as lideranças de Santa Catarina tiveram uma visão estratégica por cobrança das cidades do interior e tiveram que distribuir o fomento para a vinda de empresas por todo o interior do estado. Então, foi feita uma melhora na infraestrutura na área rodoviária, na área aeroportuária e tudo mais, e se distribuiu isso por todo o interior de Santa Catarina. Isso possibilitou lá um ganha-ganha, uma cadeia de desenvolvimento positiva e repetitiva, né, com fomento e regulação pelo estado de Santa Catarina, que possibilitou investimentos na área de educação, e esse conjunto de coisas, né, fez com que o estado fosse bem visto pelos investidores, e os próprios empresários nativos, né, por assim dizer, de Santa Catarina, decidiram aumentar seu desenvolvimento dentro do estado, por conta da proximidade da cadeia produtiva e também do mercado consumidor, né? É muito melhor você investir lá dentro e também tem uma cadeia rodoviária que te possibilita levar para São Paulo, pegando o mercado consumidor. E é o tipo de visão que a gente quer que se repita aqui no estado do Paraná, não é? E não teve queda, é aí que está o negócio, não teve uma queda tão abrupta no pagamento para esse trabalhador. Essa cadeia só se desenvolve porque teve lá no final aquele camarada que consome o produto que esse grande empresariado também produz, né? Eu cito essa questão dessa cobrança das lideranças do interior para que o desenvolvimento seja regionalizado, descentralizado e tudo mais, porque na nossa live, por exemplo, para quem não assistiu, e eu gostaria que você assistisse todas as nossas lives, né? Mas vamos pegar uma específica, que é a questão das cooperativas. Nós falamos diversas vezes dentro da live que as cooperativas só se tornaram aquilo que são hoje porque o crescimento do Estado foi descentralizado e as lideranças políticas e econômicas do Estado foram se unindo dentro de uma cadeia super positiva com a vinda dos pequenos e médios produtores dentro dessas cooperativas e se tornaram esses grupos econômicos gigantescos, bilionários, que possibilitam a venda de produtos por todo o estado.
hoje você tem uma diferença muito pequena, né? Você tem Curitiba hoje com o seu recorde de inflação, é a cidade com a maior inflação do estado do Paraná, mas tirando Curitiba, você não tem uma diferença tão grande do preço de um produto de um lugar para o outro. Por quê? Porque você tem a produção desses produtos por todo, distribuída pelo estado do Paraná praticamente inteiro, né? É um negócio que eu acredito que aqueles que estão nos assistindo peço muito carinho quando estiver aí analisando aquilo que a gente está falando. A gente está buscando fazer uma reflexão que faça com que todos nós possamos ver uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que possibilite aquele que trabalha que ele ganhe mais, aquele que produz que ele ganhe mais, e que aqueles que num momento de fragilidade, não estão conseguindo trabalhar, possam ser cobertos por um Estado que cumpra a sua função de proteger também as pessoas que não podem, não aquelas que não querem. É muito importante a gente ressaltar isso. Nós estamos falando aqui de um Estado indutor e regulador. É disso que a gente está falando. A gente está falando, não é de comunismo, como o professor ressaltou aqui. Nós estamos falando de um Estado que regule e um Estado que ajude a impulsionar esse processo. Para aqueles que defendem o comunismo, uma hora dessa a gente pode tratar disso aqui também nos vídeos. Sim, seria interessante. É muito interessante falar disso. Claro que pode. Para aqueles que defendem um Estado, menos Estado, uma liberdade total econômica, um anarcocapitalismo, a gente pode tratar disso aqui também. São questões que merecem apreciação, já que, no final das contas, a sociedade brasileira tem defensores de ambos os lados, mas a gente acredita que, nesse momento, o Estado brasileiro ele tem recursos, tem condições, tem um grupo de servidores muito capacitados, e nós temos também do outro lado ali, que não é tanto do outro lado, né? Dentro dessa mesma cadeia, o trabalhador, o empreendedor, essas pessoas que também merecem um Estado que cumpra a sua função de prestar um serviço de qualidade, já que, no caso do Estado brasileiro, é um Estado realmente caro, né? Não é pouco, não. Nós estamos falando de um Estado que realmente intervém o tempo todo na vida das pessoas com o imposto, com a cobrança do imposto, naquilo que não deveria ser, que é na cadeia de consumo, né? Ao invés de se cobrar na renda, se cobra no consumo, né? É aquilo que eu falei, esse Robin Hood às avessas, né? Que fica aí o tempo todo pairando sobre as nossas cabeças com essa espada pesada. Professor, obrigado. Obrigado de novo. Eu que agradeço. E obrigado para vocês que não assistiram aí. Começo de semana bem legal. Vamos lá, bola para frente aí, pessoal. Um abraço. Boa semana para todo mundo.